você não botou claquete. 3, 2, 1, claquete. Seguinte, nós estamos estudando movimento harmônico simples e ondulatória. É muito importante você entender que o fato de estudarmos movimento harmônico simples é só pelo motivo de que ele explica muito do movimento ondulatório. Simon, o que é uma onda? É uma energia que se propaga pelo espaço. Porém, essa onda, ela é um movimento periódico, um ciclo periódico. O que significa isso? É algo que se repete num determinado período. Assim como o MHS, que é oscilatório, ou seja, vai e vem, período, vai e vem, período, e por aí vai. Você está ligado? Então, acontece essas paradas dentro do MHS, que não deixa de ser um movimento oscilatório. Como a ondulatória estuda as ondas que se movem de que forma? Oscilando. Eu digo que são movimentos em conjunto. Por isso nós estudamos os dois agora. Daqui a pouco nós estamos finalizando o movimento harmônico simples. Nós vamos para um capítulo só de ondulatória. E aí você vai entender, falar assim, ah tá, o movimento harmônico tinha toda essa questão oscilatória, eu também podia descrever o movimento em uma função de onda, que a gente vai trabalhar essa semana ainda nos exercícios, e desta maneira a gente dá um claquete nele. E vai começar a trabalhar só com ondulatória. E todas essas funções aqui não entrarão novamente na ondulatória, não entrarão. Então você vai ver que a gente vai passar por uma matéria que vai soar muito mais fácil, né? Com muito mais teoria, com menos equações, com mais desenho. Aí você fala, ó, estamos num ponto mais simples da matéria. Essa, de fato, o capítulo 5 é um pouco mais puxado mesmo para todos os estudantes, ok? Então a gente tem 2 exemplos para trabalhar com você. Ô Simon, tá dando uma travada. Eu imagino, apareceu aqui instabilidade, eu imagino. A gente vai seguindo devagarzinho, né? Vou falar aqui devagar para vocês, mas tá salvo, né? Terminando aqui, ela já vai entrar no canal. Se não conseguir acompanhar nada, dá um corre lá para assistir, tá bom? Escuta o Simonzinho, por favor. Nós temos 2 exemplos para trabalhar. A função... Simon. Fala. Você falou de um exercício do prego. Isso. Que você queria que lembrasse. Muito bem, garota. Nós temos 2 exemplos para trabalhar. 1, a função da velocidade, e 2, uma aplicação no pêndulo simples, que é o exercício do prego. Então, são os 2 exemplos que a gente vai trabalhar para com vocês a partir de agora, ok? Então, primeira coisa, dentro do movimento harmônico simples, e aí não especificamente dentro do pêndulo, gostaria que você entendesse que a gente aprendeu numa aula para trás aí a função da elongação. Vocês lembram dela? Qual é a função da elongação? Aquela x igual a cosseno de fase. A gente estudou isso? Só refresca aí minha cabeça. Estudamos. Aquela função linda, grandona, em função de fase inicial, pulsação e por aí vai. Sim. Só que além de você encontrar a posição em função do tempo, você vai aprender hoje a calcular a velocidade em função do tempo. Não é muito legal? A partir de agora, então, você vai encontrar, ou daqui a 3 segundos, com que velocidade esse abençoado vai estar. Quantos metros por segundo o meu movimento vai ter? E aí é qualquer movimento harmônico simples. Fica muito ligado com isso, tá? Porque às vezes você pega um exercício, está lá, uma massa presa a uma mola, opa, sistema massa-mola. Um pêndulo simples, opa, pêndulo simples. Mas tem aquele exercício assim, quem já foi para a apostila, futucar lá, já viu. Uma partícula executa MHS. Aí o cara fala assim, que partícula? O que é isso? Qualquer coisa, meu amado. Qualquer coisa. Pensa numa pessoa correndo para um lado para o outro, né? Em torno do meio-fio. Show de bola.
né? Lá no CrossFit, pulando uma caixa para outra. Legal, movimento harmônico simples, tranquilo, para um lado e para o outro. Pensa num átomo vibrando, ou até mesmo num elétron, para um lado e para o outro. Você já sabe, energia cinética, né? Lá da frente A, eu tenho energia cinética de translação, de rotação e vibração das partículas, né? Que você está estudando os gases, está lá para um lado e para o outro. Movimento harmônico simples. Então, não importa o que está fazendo, ele pode perguntar qual é a elongação a partir do tempo tal, qual é a velocidade a partir do tempo tal. Por isso, a gente vai definir agora a função horária da velocidade do MHS. Claro, né? A gente está trabalhando com MHS, então a gente vai falar da MHS. Vou fazer para você aquela comparação entre o movimento circular e o movimento harmônico, mas não vou fazer a circunferência inteira, não. Vou fazer só um pedaço. Tá aí. Show? Ah, preguiçosão. Não. É porque não precisa mesmo, tá? Aí, vamos fazer um pedaço no podrão. Ah, a régua está por aqui também. Show de bola. E nós vamos ligar a partícula nesse momento aqui, ó. Pronto. E aí você lembra muito bem que quando a partícula está nesse lugar, a partícula do MCU existe aqui na horizontal a sua projeção lá no movimento harmônico. E ela vai estar aqui, ó. Uhul! Só que, agora eu peço que você preste muita atenção nas coisas que eu vou fazer aqui, tá bom? Você já aprendeu que em movimento circular, a partícula tem uma velocidade v, é aquela velocidade v. Como é que eu desenho a velocidade v aqui para essa partícula em MCU? Como é que ela era desenhada ali? Quem lembra? A velocidade é... como é que eu desenho ela na trajetória circular? É porque é algo tão simples que eu perguntei, mas o jeito que eu perguntei está confuso mesmo. Você vai ficar pensando em coisa mirabolante. Mas não, é muito simples, né? Aonde está a velocidade v dessa partícula ali no desenho? Como que está a velocidade ali, né, no movimento circular uniforme? Tangente, sabe? Quê? Tangente? Tangente. Isso. Essa é a velocidade que nós chamamos de velocidade tangencial. Ah, legal, Simon. No movimento circular, a velocidade ela sempre está na tangente e essa velocidade é v. Tudo bem? Só que, para não confundir com a velocidade que eu quero, a velocidade do MHS, eu vou chamar essa velocidade de VMCU, ok? Essa velocidade VMCU é aquela 2πr sobre t, ômega r, é aquela velocidade que a gente já está acostumado a trabalhar, tá bom? Nós vamos ligar a nossa querida partícula aqui, na meiota. Só que você sabe muito bem que aqui no MHS, essa partícula está indo para a esquerda, ela não tem aquela velocidade, porque essa velocidade está inclinada. A nossa partícula está indo para a esquerda. Então já fica claro de se enxergar que a nossa partícula ali embaixo está usando o quê? Uma parte, uma componente da velocidade VMCU. Do mesmo jeito que a minha partícula tem uma projeção aqui embaixo, a velocidade também tem uma projeção. Olha que coisa maravilhosa. E aí você começa a flagrar tudo, fala assim, ah, tá, a minha partícula do MCU, ela tem uma velocidade x. Aqui, eu só estou decompondo, tá? Não sei se você viu alguma coisa demais, mas eu só estou decompondo, né? Assim como eu tenho a VMCU em vermelho, eu decompus e vou chamar essa velocidade de v. É claro que a minha partícula aqui embaixo, a minha sombra, a minha projeção,
tem essa mesma velocidade horizontal, porque enquanto a minha partícula MCU está indo circular, ela tem essa V, ela tem essa velocidadezinha que vai mudando, você sabe muito bem, né? Porque começa aqui, ó, com um pouquinho, chega aqui no ponto, ela tem a velocidade total horizontal máxima, que é quando a minha partícula vai estar aqui embaixo com velocidade máxima e tudo mais, mas ela tem a mesma velocidade V ali de cima. Por isso eu vou vir aqui, ó, e vou desenhar a mesma. Oh, Simon, como o mundo faz sentido agora? Então tá aqui. Ah, então a velocidade no MHS é esse V azul. Se eu definir quanto vale esse V azul aqui, em função da minha velocidade MCU, eu consigo resolver o exercício. Só uma observação muito importante para você. Tudo isso está acontecendo em função disso aqui, ó. Nossa, agora vai ficar ruim de desenhar aqui. Quem que é esse ângulo aqui? É o ângulo fase. É aquele ângulo naquele momento, ok? Naquele instante de tempo. Aí eu pergunto para você, aqui tem um ângulo de 90 graus, né? E, portanto, nós temos um triângulo retângulo aqui. Filé, top, show? E, por favor, essa base aqui, ó, não vale V. Não vale V, tá bom? Por favor, não vale V. Tudo isso aqui, né, é a base do meu triângulo retângulo que eu estou mostrando. A velocidade V é uma parcela, é um pequeno, né, um lugar aqui embaixo, mas não é tudo não. Porque a primeira coisa que os meninos olham para esse desenho e falam assim, ah, legal, ó, esse triângulo aqui é igual a esse triângulo aqui de cima. Não, eles são semelhantes, ok? Eles são semelhantes, mas eles não são iguais. Por exemplo, olha onde está o 90 graus, olha onde está o 90 graus aqui. Bem diferente, né? Aí eu te pergunto, aqui em cima, deixa eu tirar esse pedaço daqui. Isso. Aqui em cima, nesse triângulo pequeno, qual desses dois ângulos, eu vou chamar de cima e de baixo, é o ângulo fase? O da bolinha, perto da bolinha. O daqui? É, isso aí. Por que não pode ser ele? Não sei, sabe? Que parecia legal, né? Ó, as paralelas aqui, né? Aí cortando Uhum. sal para cá, aí seria esse daqui, ó. Esse de baixo. Ah, tá. Sim, né? Ângulo fase, é o de baixo. Ó. Fase e fase. Agora, se você conseguir viajar comigo na maionese, repare, o 90 graus está aqui, não está? Oposto a ele está a hipotenusa. Então, olha aqui em cima. É, se for ver, a 90 graus hipotenusa tá é lá aqui, em cima. o oposto a ele está a hipotenusa. E aí, ó, bem na reta do 90 graus está o ângulo fase. Então, bem na reta do 90 graus está o ângulo fase. Este é o nosso ângulo fase aqui em cima. Nossa, Simon. Aí só o Robocop para ver. Tá ali, ó. Esse é o nosso ângulo fase. Vou ter que colocar ele aqui fora para o desenho não ficar muito apertado para a gente. Então, pronto. Recapitulated completamente. O nosso movimento circular tem uma projeção aqui embaixo, em MHS. O nosso movimento circular tem uma velocidade e a componente horizontal da velocidade é a velocidade do MHS, da minha projeção no MHS. A única coisa que a gente precisava é definir essa velocidade em função do ângulo fase e da hipotenusa, da velocidade MCU. Agora que eu sei, pode falar. O MHS é movimento harmônico simples. Isso. E o MCU é movimento circular uniforme. Ah, tá, obrigada. Show? Uniforme, né? Cuja velocidade é constante ao longo do movimento. E é interessante, né? Você vira e fala assim, se a velocidade é constante ao longo do movimento, como é que o movimento harmônico simples tem velocidade variada? É porque o que é constante é essa velocidade em vermelho. Mas a projeção dela em azul não é constante. Né? Se você notar comigo, vai ter um momento que a partícula vai passar aqui para cima.
né? Fazendo um desenho aqui para você, vai ter um momento que a partícula vai passar aqui, ó. Vai ter um momento que a partícula vai passar aqui, vai ter um momento que ela vai passar aqui. Olha como que a velocidade horizontal, que é a que eu quero, vai modificar. E para você que é bom de decomposição vetorial, vai saber que aqui nas pontas, ó, quando a velocidade está para cima e para baixo, na vertical, não tem componente horizontal. Ou seja, são os momentos onde a velocidade no HS é zero, nas pontas. Vai, para, volta, para, vai, para. Tudo uma questão vetorial, que fica um pouco mais pesado, né, na cabeça dos alunos, obviamente, porque a gente já está trabalhando com uma matemática vetorial, um pouco mais aprofundada e tudo mais. Mas eu tenho que mostrar para vocês como que funciona. E aí, meus amados, vamos fazer algo muito simples, com um detalhe difícil, tá bom? Com um detalhe difícil. Acompanhe comigo no replay. Ângulo fase. Eu preciso relacionar o cateto oposto, que é V, que está em azul, e a hipotenusa, que é vermelha, a velocidade MCU. Então, para relacionar o cateto oposto e a hipotenusa, eu uso seno. Então, o seno da fase é cateto oposto, que é o V, dividido pela VMCU, que é a hipotenusa. E aí, multiplicated cruzated, nós temos V igual a VMCU vezes seno da fase. E aí, se você escreve isso aqui nos livros, você erra a questão. Simon, por que eu erro a questão? Porque a função correta e completa, gostaria muito que você entendesse que isso não vai fazer assim tanto sentido para a gente, no sentido calcular, porque muito exercício vai pedir assim, determine o módulo da velocidade da partícula no instante tal, ok? A net caiu. Pode falar. Travou aí? Travou. Voltou Voltou? agora. Travou e voltou? Vou recapitular para Uhum. vocês. Voltou. Se eu escrevo a função desse jeito, eu estava falando isso, ela vai estar errada, ok? Sabe, mas está tudo certinho, né? A relação dos ângulos, ok, está tudo certinho mesmo. Porém, essa função, ela tem que apresentar um menos aqui na frente. E eu já vou explicar para você o porquê desse negativo aqui na frente. Simon, em vias de cálculo, faz muita diferença para mim? Não, não faz. Por quê? Porque o exercício vai perguntar para você, em módulo, determine a velocidade da partícula no instante tal. Você já sabe, agora me ajuda aqui, por favor, que a velocidade no MCU pode ser calculada como sendo, vou escrever aqui embaixo, tá? Ômega R. Só que a gente está chamando o raio do MCU de amplitude do MHS. Então, eu posso chamar a velocidade do MCU de ômega A. E aí, abrindo a minha equação, agora eu preciso que todos vocês olhem para cá, por favor, olhem para cá. Eu vou escrever aqui, V igual a menos, já te explico menos. Quem é a velocidade MCU? Ômega A. Ah, legal. Vezes seno de fase. Só que você já sabe o que é a fase. O que é fase? Fase inicial mais ômega t. E essa daqui é a função da velocidade para o movimento harmônico simples. Simon crê em Deus Pai, me ajuda a entender isso aí. Vou te ajudar. Primeira coisa que você precisa saber é a função, né? Não tem muita coisa para onde correr. Nos exercícios em que você precisa escrever a função, não botar o menos aqui é mandioca, ok? Então eu preciso lembrar de colocar o menos aqui, já vou te explicar o porquê do menos, ok? Agora, entenda, se eu não colocar o menos na hora de calcular,
eu vou encontrar o valor do mesmo jeito, porque isso aqui é um produto, tá ligado? Se o menos está aqui dentro, aí faz diferença. Mas como aqui dentro é a mesma fase que a gente já conhece, né? O que eu preciso descobrir aqui? O ângulo. Aí eu vou tirar o seno do ângulo. E vou fazer o que com seno de ângulo? Multiplicar por ômega e por A. Multiplicar negativo modifica o valor das coisas? Multiplicar negativo só modifica o sinal das coisas. Então, mesmo que você esqueça, na hora de calcular, você não vai errar, né? Principalmente porque a maioria dos exercícios pede o módulo da velocidade. Mas quando a questão te deu um monte de informação, né? Considere, né, uma partícula de pulsação tal, de amplitude tal, né? Escreva a função horária da sua velocidade. Aí você vai lá, V igual a menos, pega a pulsação e bota, multiplica pela amplitude e multiplica pelo seno disso aqui. E escreve a função. Quando eu quero escrever uma função, o que eu preciso deixar? V e T. Porque a função é velocidade em função do tempo. Todo o resto aqui, eu substituo dados. Aí vai ficar lá, V igual a menos 5π vezes seno de π sobre 4 mais 2πt. Sei lá, ok? É uma função. Então vai ficar V em função de t. Agora chega de mistério. Por que do negativo? Por causa da derivada. Eu não sei se você sabe o que é uma derivada. Mas a função derivada, ela representa, aparece para nós, eu vou tentar resumir o máximo que eu puder aqui para você, ok? Como uma forma de resolver uma determinada função. Escute, como é que eu faço para encontrar a velocidade derivando a posição? Eu não sei se você sabe, mas isso aqui, ó, delta S por delta T, e se delta por delta T, você vai aprender ano que vem comigo, é chamado na física de derivada, ok? O que significa isso? Se você tem uma função da posição e deriva, você encontra a função da velocidade. Então, o que é velocidade? É a derivada da posição. Então, eu quero dizer para você que a velocidade do movimento harmônico simples é a derivada da posição. Agora, eu não sei se você lembra, mas a posição não é isso aqui, ó? A cosseno. Isso é a função da posição. Então, o que esse abençoado está derivando? Ele está derivando uma função cosseno. E toda vez que você deriva uma função cosseno, isso é aprendido no cálculo 1, tá? Para que a galera que vai para a área das matemáticas, engenharias, está no cálculo diferencial 1. Existe uma tabela de derivada. A gente decora algumas e muitas outras a gente busca em tabela. Né? Uma tabela com mais de 200 derivadas que a gente precisa, né, colocar na cabeça aí no cálculo 1 para conseguir fazer os exercícios de forma mais rápida. Aqui no ensino médio é pedido isso? Não, é passado. Eu vou ensinar vocês derivada no que vem, para que vocês consigam resolver exercícios de forma mais rápida. Mas funções simples. Eu nem chego a derivar senos e cossenos, mas vou te passar a real. Sabe qual é a derivada de uma função cosseno? É menos seno. Aí você pensa, opa! A posição é a cosseno. Derivei, a velocidade deu seno. Mas olha aqui na frente que bonito. Menos seno. A derivada de uma função cosseno é menos seno. E a derivada da função seno é cosseno só, não tem menos cosseno não. Então, derivei o cosseno, eu tenho menos seno. Isso é cálculo diferencial e integral. Só estou falando para você que não tem um outro jeito de eu te explicar de onde vem esse menos. Alguns livros falam, né, é porque a partícula está voltando. Não está voltando, ora ela está indo também, então não faz sentido pensar em voltando para entupir a sua cabeça com um negativo fajuto. De onde vem o negativo? Da derivada da função. Se eu derivo o cosseno, a resposta é menos seno e por isso tem um negativo aqui. Vou me preocupar tanto assim com ele? Não, estou dando ibope demais para esse menos aí na sua cabeça, ok? Então, essa
é a função da velocidade. Vou sair de canto para que você possa tirar aquele plintsons, né? Para ficar maneiro aí no seu caderno, caso você perca alguma coisa aí, perca algum dado. E aí eu vou apagar para a gente ver um exemplo. Ô, tio Simon, você pode postar essa aula mesmo, que aqui eu vou ter que assistir umas 3 vezes Vamos mais, assistir, tá? vamos assistir É 5 difícil. vezes. Vamos assistindo. É assim mesmo, é assim mesmo. E ainda tem a função da É aceleração complicado. ainda, que eu vou mostrar para vocês. É posição, velocidade e aceleração. São as 3 funções, né? Para descobrir tempo a tempo. Lembrando, moçada, que essa é uma parte muito específica. Exemplo, para quem brinca de PISME, já caiu. Para quem brinca de Enem, nunca caiu. Ainda não caiu as funções do MHS no Enem, né? Não tem cara de que vai cair. Não tem cara, de coração mesmo. Tá ligado? Deixa eu pegar o exercício que eu separei aqui para vocês. Enquanto eu apago a parada. Já rolou o printsons aí, né? Já ou Já não? sim, tio Simon, pode apagar. Demorou. Demorou. Lembrando que agora nós estamos trabalhando com seno. Seno. E que é um negócio muito bonito mesmo. Por acaso, alguém sabe me dizer, no movimento harmônico simples, ó, vou até colocar aqui de canto aqui, descanto. Esse é o movimento harmônico. Vamos colocar, por exemplo, massa-mola, né? Que você já compreende. E lá em cima, o movimento circular, né? Meio tortinho lá em cima lá. Quando essa massa passa, vamos botar aqui, ó, O mais A e menos A, tá bom? Ela fica oscilando aqui. Em qual desses 3 pontos a velocidade é máxima? No 0. Show! Então, quando ela estiver passando aqui, ó, a velocidade é máxima. Só que você concorda que quando ela está aqui, o movimento circular está lá em cima? Sim, né? Então, em relação, olha que legal, ao ponto de início dela, a fase não é 90 graus? E é certinho, olha que legal. Função da velocidade, eu vou tirar aquele menos ridículo, tá? É ômega A seno de fase. A velocidade máxima vai acontecer quando o ângulo é 90. E o seno de 90 é quanto? 1. Mais um. Meu querido, né? Claro, porque se o seno vai de 0 até 1, quando que a velocidade vai ser máxima? Quando o seno for máximo. E o seno máximo é 1. Então, dessa maneira, olha que maravilhoso. Quem é a velocidade máxima? Ômega A. Oh, quem não sabia disso, né? Se eu lembrar bem do movimento circular uniforme, ômega R. Essa é a velocidade máxima de qualquer exercício, de qualquer partícula. Isso é muito legal, porque você pode usar isso aqui para fazer exercícios muito mais rápido. Então, para qualquer movimento, qual é a velocidade máxima? Ômega A, ok? Quando o seno for 1. Da mesma forma, quando que eu tenho a posição, vamos botar máximo, né? A posição máxima, não é A cosseno? É quando o cosseno também for 1. Porque aí a posição máxima é A, a amplitude, quando o x máximo for A. Então, tudo isso que eu estou colocando para você são observações que você só vai pegando com o tempo de trabalho no movimento harmônico simples. Olha isso. Exemplo. E esse aqui vai ser começar agora, terminar em casa, tá? Considere. Ô, Aí- Simon, Oi. rapidinho. Como que funciona a cobrança de exercício nesse tipo de matéria? Ele pede uma das letras, no caso aí?
Porque é muito complicado de entender. Mano, ele pode te dar dados e pedir para você a velocidade e a posição naquele instante. Ele pode te dar dados e pedir para você escrever a função, que é o que a gente vai fazer aqui, entendeu? Você vai Jesus. receber até uma lista, meninos, dessa matéria, porque se você procurar na apostila, ela é mais enxuta, né? Porque o lado Bernoulli mineiro nosso, ele trabalha muito mais com o conceito de, é pedido até no manual para que a gente faça isso, para que a gente passe, porque ele passa muito mais para a gente vinculado ao Enem, né? Porque a gente não tem uma universidade aqui em Minas tão específica, né? É só o JF mesmo, o PISM e tal, não tem mais cursos tão específicos por aqui. Em física, tá? Dizendo em física. Curso de medicina tem um monte por aí. Por isso que não aparece tanto exercício nessa parte. Então foi preparado um adendo aí para vocês. Aí dentro dessa lista, Mari, que é que vocês vão ter uma noção, né, do que pode ser pedido. Por exemplo, considere uma partícula, vou pular enunciado, tá? Que se desloca de acordo com essa função. Ó. Pronto. Essa é a função. Determine. Olha o que o doidão quer. Letra A, amplitude. Letra B, pulsação. Letra C, período. Letra D, frequência. Letra E, a posição quando o tempo for 2 segundos. Letra F, a função da velocidade. Para escrever. Ok? Letra G, a velocidade quando o tempo for 2 segundos. Ai, pai, para. Esse exercício, eu quero ele prontinho para amanhã, tá? Para a gente fazer a nossa correção / explicação, né, dessa parte de função inteira. Lembrando que, para eu começar a tirar dados daqui, enquanto você vai copiando ou tirando um print, porque o nosso horário vai encerrar a qualquer momento ali a reunião, nunca se esqueça, vem debaixo da função, ó, e faz o que eu estou fazendo de azul. Lembra? X igual a cosseno de fase inicial mais ômega t. Ah, show, hein? E aí eu consigo comparar, ó, quem é A, quem é fase inicial, quem é a pulsação, né? Aí eu já consigo tirar letra A, letra B, com a letra B dá para tirar a letra C, com ela tem a letra F, e aí fica fácil, né? Para calcular o X quando o tempo for 2, vem aqui e bota tempo igual a 2. Acha para mim aqui dentro, né, quanto vai ficar o ângulo para tirar o cosseno desse ângulo, não é isso? Aí funciona. Topem ou não topem? Tira um print aí, moçada. Qualquer momento vai falhar aí o nosso Zoom. Resolve isso para sexta. Mas tenta mesmo, tá? Com raça. Tenta mesmo. Rabisca mesmo. Tirou? Tirei. Printou? Printei. Ah, essa matéria é linda, né, moçada? Eu não acho não, tio Simon. É muito. Eu também Também não não. acho, não.